tô buscando forças ainda para poder conversar e esclarecer tudo para vocês. Não é fácil. Não é fácil tomar essa decisão. Não tem sido fácil. Mas eu sei que vai ser o melhor pra mim e pro meu filho. Eu sei que a maioria de vocês, a pergunta é: por que esperou tanto tempo? E eu tenho uma resposta pra isso. Todo mundo sabe aqui que eu sou sozinha, que eu não tenho pai, que eu não tenho mãe, e não estou me vitimizando falando isso pra vocês. Mas antes de hoje, eu não tinha coragem, muito menos quando aconteceu. Tudo começou quando ele começou a ter mais frequência em Recife. Ele estava com muito contato com uma cantora que na época era até amiga deles. E teve o aniversário da atual. Certo? Sim, gente. Da Bruna. E ele foi pra lá. E nesse aniversário aconteceram muitas coisas e eu recebi muitas coisas no direct. E que me abalaram demais. Desde que as coisas foram tomando um rumo maior na internet, que eu sofria muito com crises de ansiedade, crises existenciais, por falta de valor, por falta de amparo, por falta de amor. E muito medo e insegurança. Afinal de contas, ele tinha sido meu primeiro namoradinho. Comecei a namorar com ele aos 16 anos. Foi quem me ajudou a passar alguns momentos difíceis na minha vida, inclusive com a minha família. E eu amava mesmo. Eu amava incondicionalmente. Eu tinha 16 anos, ele tinha 17 anos. Começamos a namorar, minha mãe foi embora, me deixou sozinha na casa que meu pai tinha comprado pra mim e pra minha família. Sendo assim, todas as noites a gente dormia, porque eu passava o dia trabalhando, ele também, e a gente dormíamos juntos, desde os meus 16 anos. E a nossa relação se prolongou, foram 16, 17, 18 e 19 anos. Aos 19 anos eu engravidei. Não foi uma gravidez planejada, mas o meu filho foi uma bênção na minha vida. E aí, a partir desse momento, nós alugamos uma casa melhor, porque a casa que eu morava era realmente muito humilde. E fomos morar na rua da casa da mãe dele, porque era a única pessoa que tinha para me ajudar quando eu ganhasse bebê. Fui morar lá. Sendo que na casa onde eu já morava com a minha mãe, como eu disse pra vocês, já tinham acontecido muitos episódios de traições, discussões, de muitas coisas. Sendo que eu não podia nada, porque eu vivia num relacionamento tóxico e ninguém sabia. Nem eu mesmo sabia, nem dava conta de que era. Então, o tempo foi passando e eu achava que relacionamento era isso. E gerou uma dependência emocional muito forte, onde eu achava que realmente não vivia sem ele. E me entreguei profundamente. Era realmente a pessoa que eu mais tinha amado na vida.
Nosso filho nasceu. Na verdade, eu engravidei. Foi uma gravidez muito difícil. Foram 5 meses de ameaça de aborto devido a muitas traições, a muitas coisas, muitas situações complicadas. Ele tinha... Nossa, foi uma barra muito pesada. Eu sofri bastante. Muito. Porque eu sozinha, eu não tinha pai, nem mãe. Minha mãe nunca foi um suporte para mim. Meu pai morava em São Paulo, a distância não permitia. A gente só se falava aos domingos. A única pessoa que ainda me ajudava era a minha tia, que eu ainda podia contar. E eu sofri ameaça de aborto durante 5 meses, devido a muitas traições, a muitos desaforos, a muitas brigas. Houve certa noite que eu tinha passado e estava tão angustiada, que o meu corpo adormeceu todo. Eu achei que eu ia perder o meu filho naquela noite. Minha compulsão alimentar começou na gravidez. Para suprir necessidades, eu comia. Gente. Eu comia bastante. E engordei bastante na gravidez. Eu sentia muito, porque eu sonhava numa gravidez onde o pai ia chegar em casa, ia conversar com o meu filho na barriga, ia dar carinho, e seria aquela gravidez dos sonhos. Mesmo com tanto problema, mesmo com tanta provação, porque foi provações, eu ainda amei demais gerar o meu filho. Foi o momento mais mágico da minha vida, o mais difícil, porém o mais mágico. Eu estava gerando alguém. E durante 5 meses eu menstruei normal. E tive meu filho com 36 semanas. A médica pediu para tirar ele antes, porque ela estava preocupada, ele não estava ganhando tanto peso. Tudo bem. Fomos fazer o parto, foi cesariana. São Vicente de Paulo, aqui próximo, na cidade vizinha. Me acompanhou no dia da gravidez, no dia do parto. E era um dia que tinha um misto de sentimentos enorme. Eu estava ansiosa, estava nervosa, estava com medo. Meu sonho era ter um filho normal, que naquele instante eu pedia para Nossa Senhora de Fátima, todo instante, que ela estourasse minha bolsa, que eu tivesse meu filho normal. Eu tinha muito medo de cirurgia, sou uma pessoa nervosa. Mas aconteceu da melhor forma, do jeito que Deus permitiu. Meu filho nasceu saudável, nasceu um pouquinho amarelinho, mas super tranquilo. No resguardo eu descobri mais traições. Tive uma depressão pós-parto. E não foi fácil. Não foi fácil de jeito nenhum. Foi bem complicado. E a parte mais difícil de tudo isso foi porque eu achei que com a chegada de Micael tudo ia mudar. É a ilusão de toda mulher. E aí no terceiro dia ele foi para um
Jonas Sunset, que foi uma festa aqui na cidade. Jonas ou foi Aviões, não lembro. Saiu de casa 4 horas da tarde, eu sozinha, operada. Os seios muito inchados. Uma grande provação. Uma menina de 20 anos com uma criança em casa, operada. E aí ele saiu, cantou, saiu às 4 horas da tarde, cantou. E só chegou às 7 do outro dia. Ele tinha mal acostumado. Tinha colocado Micael para dormir, cantando Noite Feliz. E nesse dia eu passei a noite inteira com Micael no colo, operada, com os seios doendo e vazando. E foi muito complicado para mim. Nesse dia eu tive ódio. Eu nunca imaginei ser tão desprezada. Pior que era sentimento duplo. Meu e do meu filho. Mas Deus foi maior do que isso. Eu pensava a todo instante em tirar a minha vida. Eu já não aguentava mais. A minha infância não foi fácil. Eu não tinha os meus pais por perto. Eu não tinha ninguém para que pudesse me dar um apoio. Ainda pensei em arrumar as malas e morar na casa da minha mãe, só que lá não tinha suporte nenhum para meu filho. Eu tinha saído do trabalho. Não tinha ninguém para cuidar. E eu ainda queria cuidar do meu filho. Vocês sempre me perguntam, por que aguentou tanto? Pelos nossos filhos a gente faz tanta coisa. E o tempo foi passando, mais discussões, mais brigas, mais humilhações, porque eu não trabalhava, mas eu cuidava da casa, cuidava do nosso filho, cuidava do nosso lar, inclusive das roupas que ele ia fazer o churro. Eu lavava todas, inclusive na mão. Não é passando na cara, mas é para vocês entenderem que quando eu falo alguma coisa aqui, não é atrás de biscoito. Eu só quero justiça. Vocês vão entender no final desse vídeo. Pouco tempo antes de Micael nascer, o ex-empresário dele, que é padrinho do meu filho, o Yuri do Paredão, ele deu um jeito de comprar um carro. O carro que está comigo hoje. Um Uno Vivace 2014, que está no nome do Yuri também. Ainda hoje. O que isso tem a ver, Erika? Todo esse tempo passou. Continuo com o mesmo carro. Mas a história do carro vocês ainda vão entender também no final. É só para encaixar as histórias. Certo dia, o ex-assessor dele, eu levando. O ex-assessor dele ligou para mim e disse: Dona Érica, tudo bom com você? Opa, Bruno, tudo bom? Dona Érica, vamos fazer uma viagem internacional, vamos para Lisboa. Eu digo: opa, chegou a hora. Vamos levar o Micael. Eu disse: partiu. Vamos tirar o passaporte? Fechou. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer não sei o quê. Fui atrás de fazer tudo isso. Para tirar o documento do Micael, precisava que o pai chegasse até a cidade.
E aí, o pai não chegou. Eu tava na casa da minha amiga Lázara. Na verdade, era mais amiga na época. A gente acabou se afastando devido ao tempo. E do nada, ele mandou uma mensagem: acabei de pousar em Buenos Aires. E eu disse: como assim, Buenos Aires? Que bem aqui no Pernambuco também tem uma cidade. Eu disse: Buenos Aires aqui do Pernambuco. Ele disse: não, de Lisboa. Eu falei pra você que via. Aí eu disse: mas eu também sabia que eu ia com o nosso filho. É, mas eu falei, você que não prestou atenção. Disse: tudo bem, tudo bem. Eu tava acompanhada do meu amigo Jardel. E saí da casa de Lázara, fui fazer as minhas unhas. Lá em Cátia, Dona Maria Esmalteria. E eu tava assim, de mãozinhas pra ela fazer. Quando de repente entra uma live. E era do Jonas. E eu disse: poxa, Xoxonho. Era como eu chamava ele. Xoxonho, meu bem. Essas coisas. Vou entrar. Cliquei e fiquei assistindo. Logo em seguida ele chamou uma amiga dele que era cantora no momento, que eu não vou falar porque não vem ao caso. Ela já nos entendemos e não tem nada a ver com isso. E ele simplesmente abriu a live. Eu não preciso mentir porque tinha pessoas lá e viram. Jardel estava comigo, Kátia estava comigo. E nessa live ele mostrou a Bruna. E falou que estava com ela lá. O mais incrível de tudo isso é porque eu seguia ela e o namorado dela também. Não fui só eu que fui traída. O namorado dela também. O noivo dela também. Na época era noivo. E eu achava no Instagram deles, o Instagram de casais perfeitos. Eu tava na SW4 dele. Ele tinha deixado. Meu carro, como sempre, não tava muito bom. E ele tinha deixado o carro pra mim usar com meu filho. Quando ele falou que tava com a Bruna na live: olha, Maria, com quem que eu tô aqui? E mostrou ela de lado. Na minha cabeça vieram todos os prints, todas as mensagens que eu recebia no direct. Cuidado com a Bruna. Porque já tinha tido o boato que ela tinha ido pro Jonas em Brasília. Por isso que eu não fui. Por isso que eu também não pude ir. E em momento algum eu culpo ela. Não. Eu não culpo ela. Eu culpo ele. Os dois têm parcela de culpa, mas eu culpo ele. Porque ela não foi a primeira que ele me traiu. E eu gelei na mesa da manicure, como nunca. Eu não acreditava em tamanha humilhação que eu estava passando naquele momento. Eu achei que era o fim pra mim. E nessa live eu comecei a ligar. Não minto pra vocês, era ciumenta sim. Era meio maluca sim. Qual a mulher que não fica meio maluca, pirada, com tanta traição?
com tanto desrespeito, com tanta falta de humanidade. Qual mulher? E Kátia mal terminou de fazer minhas unhas, eu não consegui terminar tudo, eu entrei em uma crise e me tremia toda e não sabia o que fazer. E ele me chamava de louca, dizia que eu tava louca, que era coisa da minha cabeça. E eu só tinha que aceitar. E eu comecei numa batalha de mim comigo mesma, tentando digerir aquilo tudo. Abri o carro, entrei, pensei em colocar uma música. Quando eu fui colocar o Bluetooth do carro, conectar o meu celular, apareceu o nome dela no Bluetooth do carro dele. Se eles não tinham nada, por que o Bluetooth do carro dela, do celular dela, estava conectado no carro dele? Por quê? E nesse momento eu tive vontade de destruir o carro. Eu nunca imaginei que alguém poderia ser tão covarde comigo. Principalmente a pessoa que eu dava mais prioridade. Que ele falava e eu acatava. Que ele mandava e eu obedecia. E eu comecei em oração. Muitas orações. Uma irmã chegou para mim e disse: irmã, para de orar para que as coisas mudem ao melhor e pede para que Deus faça a vontade dele. E eu colocava minhas mãos cruzadas, meus joelhos no chão e pedia a Deus que me desse discernimento. E a única coisa que passava na minha cabeça era que eu não aguentava mais toda a humilhação que eu estava passando. E ele mandava mensagens para mim, dizendo que isso não acontecia, que ele era meu, que a gente ia casar. Estando com ela lá. Cansei de ver os stories dos dois no mesmo lugar. Vocês sabem que eu vi, porque a carinha de Érica Oliveira apareceu lá. O pior de tudo isso, gente, não foi a traição. Porque eu que me iludi achando que ele um dia poderia mudar. O pior de tudo isso é a forma covarde que ele deixou a mim e o meu filho. Numa casa sem estrutura nenhuma, a gente já vivia lá, mas era uma casa sem espaço, sem lazer, sem nada para o meu filho. Inclusive muitos reparos. Até hoje precisam ser feitos lá. E nós tínhamos acabado de comprar um apartamento de R$1,5 milhão de reais. Estávamos no momento mais incrível da nossa vida, montando o quarto do nosso filho, montando o tão sonhado meu cantinho de provador, a minha tão sonhada casa. Quando acabou com a separação, ele foi o primeiro que disse que eu ia ficar com o apartamento. Ele foi o primeiro. O Micael estava muito apegado. O quarto dele estava ficando incrível e ele sonhava todos os dias. Ele já tinha amiguinhos no condomínio.
E quando ele chegou, eu decidi que eu queria me separar. Quando ele chegou de viagem, eu já não via mais sentido. A minha moral tinha sido destruída, porque era o boato que rolava. Era que eu estava sendo traída porque o Jonas Esticado estava tendo um caso com Bruna Azim. Inclusive, notas da jornalista Fabiana Oliveira saíram no mesmo dia da nota que saiu, que nós tínhamos dado um tempo para recuperar a nossa família. Eu pensei que ele fosse sentir falta da nossa família. Porque, modéstia à parte, eu fui uma puta que pariu de uma mulher foda. Aguentei muita coisa. Pra vocês terem noção, era eu grávida, com um barrigão, lavando e passando as roupinhas dele, pra ele viajar. Com o maior carinho e zelo. Eu não tinha nada muito a oferecer. Sempre fui uma pessoa humilde. Humilde que eu falo, não é só humilde porque eu tenho um carisma, porque eu gosto das pessoas. Não é porque eu sou simples. Porque eu nunca tive dinheiro mesmo. Inclusive nem eu e nem ele. E eu fazia de tudo por ele. Tudo. Quando ele chegava, eu fazia a maior questão de fazer a comida que ele tinha desejo de comer. Eu sabia dos pratos favoritos. Ele era servido como um lorde. O erro da mulher. O maior erro. Nesse vídeo aqui, eu quero deixar certo que eu não tenho ódio dele. Nem dela. Por mais incrível que pareça. Mas não é sobre mim. É sobre o mal que eles fizeram. É sobre o que eles têm para oferecer. Primeiro que se ele fosse um homem, eu tenho um print aqui que ele diz que vai trocar meu carro, que eu vou morar no apartamento, inclusive até que as minhas cirurgias plásticas ele ia fazer. E ele não teve palavra. Mas como eu acreditei nas palavras dele mais uma vez? Que boba. E assim foi acontecendo. Quando eu digo que ele não tem consideração pelo filho, é justamente por isso. É porque ele não pensou nem na segurança do nosso filho, que por conta dele é tão exposto. Ele não pensou na saúde mental do meu filho, que hoje faz terapia, porque sente a ausência do pai. Para vocês terem noção, ele não tem uma figura paterna. Na terapia, ele desenha eu, o meu irmão e a Larissa. Quando eu namorava, ele desenhava o meu ex, que era a figura que ele conversava, que ele tinha como um apoio. Mas hoje ele só desenha eu, a Larissa e Expedito. Nós somos da família dele. Mal fala do pai. Outra coisa também que eu quero dizer pra vocês. Nunca precisei falar mal do Jonas por Micael. Nunca fiz isso. Não vou morrer com essa culpa.
Quando eu falei pro Mikael com 3 aninhos, um bebê, sem compreender nada. Com certeza foi o pior momento que eu passei. Ele me perguntou quando é que o papai volta pra casa, mamãe. E eu não sabia o que dizer. Eu respirei fundo, chamei ele. Filho, o papai não volta mais pra casa. E ele caladinho, tava entendendo tudo. O papai não volta mais pra casa. E ele disse assim, mas por quê? E eu tava sangrando por dentro. Foi na mesma semana. Todas as coisas dele ainda estavam lá em casa. E eu disse, filho, a mamãe não tá mais feliz. E nem o papai. E agora você vai ter 2 casas. Vai ter 2 famílias. Sem querer dizer pra ele. E não disse. Logo, logo o papai vai arrumar uma outra namorada. Mesmo eu já sabendo dos rumores. Eu não quis dizer pra ele. Não achava que seria justo eu contar toda essa situação pra ele. Seria muita imaturidade minha. E ele olhou pra mim e disse, mas por quê? Eu disse porque a gente não estava mais feliz. Você vai ter 2 casinhas, você vai ter 2 famílias, logo, logo o papai vai ter uma namorada, que ela vai lhe amar muito, porque você é uma criança incrível, você é um menino educado, a mamãe também vai namorar, e logo vai ter alguém também pra brincar com você, e você vai chamar de tio. E nesse momento era tudo que eu mais queria. Era encontrar alguém que suprisse aquela falta que me ruía por dentro. Em momento nenhum eu pensei em voltar pra ele, em reatar. Eu fiquei muito triste. Muito triste. Eu perdi o sentido da minha vida. E isso acontece quando você não tem amor próprio. Quando você não enxerga o seu valor. Quando você não entende que você não merece passar por aquilo. E eu entendi que eu não queria mais passar por aquilo. E eu tenho decidido que eu não queria mais. Separamos no começo no final de julho pro começo do final de julho pro começo de agosto. E mal sabem vocês, eu estava grávida. E era um dos meus maiores sonhos engravidar novamente. Eu sonhava com a minha filha.
com uma irmãzinha para Micael. Sonhava todos os dias. Como tive tantos outros sonhos. Como vocês mesmos me julgam por ter pedido ele em casamento. Eu sou uma pessoa muito intensa. Eu fiz o que meu coração pediu. Eu dei o que eu tinha. Vocês desdenham de mim. Mas foi um ato lindo. Eu dei tudo o que eu tinha de melhor. O problema não estava em mim. Não está em mim. Estou de consciência tranquila. Nunca quis nenhum mal para nenhum dos dois. O que me chateia mais hoje, que volta a história lá do carro e da casa, é porque o que ele falou ele não cumpriu. Ele vendeu o nosso apartamento sem ao menos me comunicar. Tínhamos um terreno, ele nega até hoje que o terreno é dele, que é justamente onde está construído um posto de combustível. E foi tirado de mim a dignidade, porque eu andava nas ruas e as pessoas me chamavam de chifruda. E de tantas outras coisas. Eu fui humilhada. Eu fui massacrada. Na internet, aqui com vocês, até hoje. E eu me perguntava, por que que isso está acontecendo comigo? Eu não sou uma pessoa má. Muita gente não compreende o porquê de eu não ter falado antes. Tudo isso. Mas eu não tinha saúde mental. Eu já tinha sofrido tanto. Eu não tinha com quem dividir nada. Nenhum momento. Eu tinha a mãe dele como mãe. E no momento que o casamento acabou junto a nossa amizade também. Foram uma das coisas que mais me abalou. Porque eu sou muito família. Como eu digo aqui no meu Instagram, eu sou muito amorzinho. E foi por ser muito amorzinho que tudo isso aconteceu. Eu não digo que eu fui a mulher mais perfeita desse mundo. Mas eu tentei. Eu dei o meu melhor. Afinal de contas, eu era uma menina. Voltando para o assunto, eu estava grávida. No dia 29 de outubro de 2019, tivemos uma reunião com um advogado. Ele me chamou, disse que ia ser tudo muito tranquilo. Eu questionei algumas coisas, ele riu na minha cara. Mais uma vez eu fui diminuída. Mais uma vez eu fui tirada do meu valor, eu fui tirada da minha dignidade. Eu sofri muito. Muito.
De lá ele me deixou num barzinho. Eu fiquei com uma colega minha, que muito me apoiou. No outro dia eu tinha combinado de ir na casa da minha avó no interior. Muito abalada. Eu tinha ficado muito abalada, muito abalada, muito abalada. Chegando lá, eu senti o cheiro do feijão da minha avó. Embora eu pensei que estava tudo normal. Tudo normal. Só quem me conhece aqui sabe o quanto eu amo o feijão da minha avó, a comida da minha avó. Tava eu, minha avó, minhas tias, meu filho. Eu tava no carro dele, na SW4. Ele ia viajar no dia seguinte. Não lembro exatamente o que. Me deu uma vontade louca de comer o feijão. Eu comi, botei no prato. E eu senti algo estranho, como se fosse uma pressão descendo da minha barriga para minha vagina e eu menstruei. Menstruei. E eu olhei pra avó, olhei pro prato e comida, tava com tanta vontade. Eu disse, ai vó, menstruei, mas eu vou comer primeiro. Coma, minha filha. E eu comi. Tava delicioso o feijão. Como nunca. Ao terminar minha refeição, saí andando rapidinho, fui ao banheiro. Que eu sento no sanitário. Naquele dia, eu descobri que estava grávida. E eu estava perdendo os meus filhos. Eram 2 saquinhos gestacionais. Por isso que eu comprei eu tinha uma pulseira de berlox e comprei um anjinho. Me doía lembrar. Porque era tudo que eu mais queria. Engravidar de novo. Pra depois fazer minhas cirurgias. E ficar bonita. Dentro do padrão que a sociedade me colocava. Porque até nisso eu sofri. Até com isso eu sofri. E eu mandei mensagem pra ele, olha, tá acontecendo isso. Ele tava em Recife. E a única coisa que eu ouvi foi Deus sabe de todas as coisas. Eu vi que ele realmente não se importava em nada. Nada que eu dissesse, nada que... Eu vi que realmente eu não tinha valor. E foi cada dia mais difícil superar tudo aquilo. E eu tentava me enganar com amigos, com amizade, com saídas, sendo que quando eu deitava na minha cama, só quem sofria era eu. Eu me sentia um lixo.
me sentia descartada. Eu me sentia a pior pessoa que eu podia ter sido na vida. Eu pensava o que foi que eu errei, como foi que eu errei. E eu errei. Eu errei muito. Porque eu me doei demais. Eu me doei demais. E eu prometi pra mim que eu não ia tocar nesse assunto. Só se um dia esse dia chegasse, como chegou. Eu nem sei se vocês vão entender toda essa história. Esse vídeo. Na verdade, não sei nem se eu vou publicar esse vídeo. Eu espero que sim. Não fiz carta, não montei, não... Tudo saiu do coração. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Eu só tô te pedindo, Jonas, dignidade. O mínimo de consideração que você poderia ter por mim ou por nosso filho era ter nos dado o conforto que a gente merece. Você sabe o quanto eu sofri, o quanto a gente batalhou junto. Você sabe que eu te apoiei. Você sabe que eu te apoiei. E a única coisa que eu ganhei em troca foi isso. Quando eu digo falta de consideração, é porque ele não pensa nem na segurança do filho. Na época da pandemia, eu tinha recebido um dinheiro, acho que era 5.000 reais. E aí eu tinha viajado e eu não tinha conta bancária. Pra vocês verem o tipo de mulher que eu era. Nem conta de banco eu não tinha. E eu viajei com o dinheiro. Minha mala foi extraviada. O dinheiro estava junto. E perdi tudo. Mais uma vez. E eu falei com ele, por ligação. Jonas, não tá fácil. Não tá fácil. Tem feira pra fazer. Tem isso pra fazer. Tem tal coisa pra fazer. E... simplesmente ele dizia que não tinha dinheiro. Mesmo eu sabendo dos ganhos dele. Disse que, se necessário fosse, cortasse o luxo do Danone do filho. Porque Danone era um luxo. Eu senti a dor pelo meu filho. E se vocês não acreditarem, eu tenho um áudio dele falando. Eu não tô aqui para denegrir a imagem de ninguém. Eu só tô aqui para que vocês entendam que dói falar sobre isso. Não é porque eu não superei. Porque eu quero mesmo que ele seja feliz. E que jamais, jamais eu voltaria para ele. Jamais.
sem medo de errar. Foi um namorado, para mim foi um príncipe. Me ajudou a suportar no momento mais difícil da minha vida, que foi quando minha mãe surtou a primeira vez. Segurou a barra comigo. Mas no pior momento da minha vida, que foi onde eu me vi sozinha e com um filho para criar, ele tirou o apartamento da gente. Ele me deixou com um carro péssimo, que tá aí caindo nos pedaços. Morro de vergonha. Mas fazer o quê? Me manda eu ir trabalhar, mas quando eu trabalhava, pediu para me sair do trabalho. E a minha vida foi toda em volta para ele e para o meu filho. Como eu vou conseguir dinheiro para comprar um carro digno para andar com segurança com meu filho? Como eu vou conseguir um dinheiro para comprar um apartamento? E não acaba por aqui. Não acaba por aqui. É só a história superficial. Tem muito mais. É a ponta do iceberg. 52 minutos e 36 segundos de gravação. E para quebrar o tabu, eu sei que muita gente talvez se pronuncie ou não, porque é típico da pessoa me denegrir, soltar piadas e atingir quem é mais fraco, porque tem dinheiro e poder. Mas sim, gente, sim. Jonas Micael Costa Xavier me traiu com a Bruna Razin. O pior de tudo isso não é nem isso. Porque, na verdade, quem separou fui eu. Eu acredito que se eu não tivesse decidido a separação, talvez estaríamos juntos. Que era muito cômodo. Só que eu tava cansada do relacionamento tóxico. E quando eu citei hoje acima sobre o casamento do Carlinhos Maia, eu fui convidada assim. Só que ele não me levava pra lugar nenhum. Ele me convencia que eu tinha que cuidar do nosso filho. Por que, Érica, que você acha que ele faz isso? Por que você achava que ele fazia realmente isso? Porque eu já conversei com outras amantes que ganharam presentes dele. Os presentes ainda bem melhores do que o que ele me dava. Sim. Aguentei muito. Muito. E por fim, para terminar esse episódio aqui, ele teve a audácia de dizer que tinha encontrado uma mulher capa de revista.
necessidade de um homem acabar com outra dessa forma, sendo que foi ela que deu seu primeiro filho, que cuidou, que zelou, que amou, não só dele, mas de nossa família. Eu abdiquei de tudo por nós. E eu não entendo. Não entendo. Por que tudo isso? Eu só quero resolver da melhor forma possível. E a única forma que eu tô vendo que a gente vai conseguir resolver mais rápido que a justiça vai ser por aqui. E a única coisa que eu peço a vocês é oração. Oração. Porque eu sei que a partir de agora eu vou precisar de muita oração e de muita proteção. Eu espero que tenha esclarecido algumas coisas. Tem muito mais pra falar. Não é só isso aqui. Tem muito mais. Mas em um outro momento eu falo pra vocês.